Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, que diz: Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse é um texto bem famoso. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Mas quando a gente fala sobre verdade, principalmente hoje em dia, a gente tem um problema, uma dificuldade muito grande. A gente vive numa era onde a verdade é cada vez mais difícil de se determinar. E isso é principalmente porque é difícil de se acreditar nas coisas que a gente vê hoje em dia. Aonde que você descobre a verdade? Aonde é que está a verdade? Se eu quiser saber a verdade sobre o conflito que está acontecendo num país, eu faço o quê? Eu ligo a televisão, eu vejo o jornal, eu leio o jornal, eu entro num site, eu tento me informar com as pessoas que estão lá, eu ouço um lado do conflito, eu ouço os dois. Um lado claramente está certo, os dois estão errados. É difícil, é mais difícil do que a gente imagina chegar na verdade. Ainda mais hoje em dia que a gente vive numa época em que é difícil de acreditar no que a gente sequer está vendo. Você vai no site, você vê o jornal, e aí você lê o texto, uma manchete sensacionalista, e aí quando você vai ler, você fala, nossa, mas não tem nada a ver com o que a manchete falou, a manchete parece que ela veio para me enganar, para me puxar, para clicar aqui, só para eu entrar e ver propaganda, né? Os jornais, parece que eles não são mais a mesma coisa, né? E começa a se tornar uma coisa de que você começa a falar, onde que eu posso confiar? Porque eu vou ler o jornal e parece que eu consigo sentir o sabor da politicagem por trás dele ali, tentando impor as ideias políticas dele em cima de mim, sabe? E aí você vê o outro lado, e aí de repente o outro jornal diz uma coisa completamente contrária, mas também impondo as ideias dele. E aí você começa a falar, tá, então eu não consigo mais, sei lá, ver o jornal e ter certeza de que é isso que está acontecendo. Talvez sempre foi assim, e só eu que não sabia que era tão influenciável. A gente pega países onde existem ditaduras, por exemplo, e o governo usa os jornais para dizer às pessoas o que ele quer que elas acreditem, mesmo não sendo nem um pouco verdade. Eu vi um exemplo recentemente, não posso dar detalhes, mas vamos dizer que um certo governo de algum lugar aí estava no jornal anunciando o aumento que ia dar para os funcionários. E a manchete é muito bonita. Mas quando você lê o texto e você faz a matemática, você percebe que na verdade o aumento para alguns ia ser até uma perda. E que o aumento que eles diziam que estavam dando, na verdade, era muito menor. Então, é difícil confiar. Então você olha e fala assim, poxa, tá, é difícil confiar nos sites, é difícil confiar no jornalismo, tá todo mundo tentando me convencer de alguma coisa, todo mundo tentando me enganar, tá bom. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que nem Tomé? Eu vou acreditar só no que eu vejo na minha frente, o que eu vejo com meus olhos? Porque a maioria das coisas que a gente vê hoje em dia não é ao vivo. É realmente por esses aparelhinhos, né, que a gente usa, que a gente vê muito do mundo hoje em dia. E aí a gente está vivendo uma época da inteligência artificial, onde você pode ouvir alguém falando uma coisa que não é o que aquela pessoa disse. Você pode ver uma foto e jurar que aquilo é uma foto real, mas não é. Quantas vezes eu já não vi uma pessoa, às vezes que tinha um pouquinho mais de idade, nem muito, chegar e falar, olha que absurdo, você viu isso aqui? A pessoa me mostra, eu olho e falo, essa imagem é falsa. Não acredita nas coisas que você recebe no WhatsApp. Duvide de tudo que vem pelo WhatsApp. E aí você olha e fala assim, nossa, olha só isso daqui. Aí você olha e fala, tá, a foto é real, mas essa foto não é desse dia e não é desse lugar, então também é uma manipulação, é de outro dia, de outro lugar que colocaram aqui para fingir que foi isso que aconteceu. Ah, mas o vídeo, então, eu vi um vídeo e se eu vi um vídeo deve ser real. Você é novo na internet? Que isso? Que isso? A quantidade de vídeos de coisas que você vai ver na internet que parecem reais, mas não é. Alguns até de propósito feito assim com más intenções. Então a gente está vendo uma época onde é difícil de acreditar até nas coisas que a gente vê, até nas coisas que a gente enxerga. Isso sem sequer entrar em, por exemplo, pessoas que talvez tenham algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema, que talvez ela tenha algum tipo de alucinação, e ela vê e sente coisas que nem são reais, e ela jura que é. E o mundo inteiro está do lado dela e falando, desculpa, mas só você está vendo isso, não é real. Então, o que é a verdade? O que é real? Talvez hoje, mais do que nunca, é difícil chegar a essa conclusão. Porém, ao mesmo tempo, não é. Porque a verdade, ela existe.
A verdade ela existe, ela é simples, ela existe. Por exemplo, isso aqui, ó, isso é um controle remoto de televisão. Você pode falar que isso é só minha opinião, você pode querer debater comigo se isso é um controle remoto de televisão ou não, mas é a verdade. Não deixa de ser verdade. Então, existem coisas que são verdade. Talvez seja discutível, talvez eu tenha razão, talvez eu esteja errado, talvez nós dois estejamos errados numa discussão, mas a verdade existe. Quando eu pego 2 pedrinhas e eu coloco junto com mais 2 pedrinhas, eu consigo 4 pedrinhas. A verdade existe. E não importa o que eu penso, não importa a minha opinião, não importa a sua opinião. Eu sei que é uma frase triste, uma frase ruim de ouvir, ninguém quer ouvir essa frase. Tem gente que ao ouvir essa frase vai querer desligar o vídeo. Mas a verdade é essa. A verdade, ela existe. E se eu discordo da verdade, ela continua sendo a verdade. E eu é que estou enganado. E a gente está vivendo uma época muito louca, onde as pessoas acham que se eu discordo da verdade, ela não é mais verdade. Tem gente que acha que a Terra não é redonda. Você consegue ver uma live da NASA e observar o planeta Terra girando ao vivo 24 horas por dia. Mas a pessoa olha e fala, não, isso aí não. Isso aí é fake, isso aí é Photoshop, isso aí é IA. Isso aí não é real, não. Se a pessoa achava que viagem para o espaço era falso, às vezes, sei lá, 60 anos atrás, imagina hoje com a tecnologia que a gente tem, aí que o povo não quer acreditar em nada. As pessoas não acreditam em nada. E aí você vê que é muito fácil desconfiar das coisas se você quiser mesmo. Você não acredita em nada e você não acredita em ninguém. Uma pessoa te fala algo, você vai falar, será que o que ela falou é real? Ou será que ela está me enganando? Você compra um produto na internet e o Mercado Livre vai entregar na sua casa, você fala, será que eles vão entregar? Não sei, hein? Será que eles vão entregar? Eu tenho que ficar de olho, porque não sei não se eles vão entregar, hein? Você pede uma pizza no telefone, o cara vai entregar a pizza na sua casa e fala, será que ele vai entregar? Será que ele não vai querer comer no caminho? Acho que ele vai estar com fome, ele vai querer comer no caminho. Então, se você quiser, você duvida de tudo e você duvida de todos, mas isso se chama paranoia, né? Então é engraçado como a gente confia que a pizza vai chegar, a gente confia que o Mercado Livre vai entregar, a gente confia que aquilo que eu faço vai dar uma consequência e aquela consequência vai acontecer. A gente fica surpreso se a gente trabalhar o mês inteiro e o salário não cair. Ué, como assim isso aconteceu? Por quê? Porque a gente espera as consequências das coisas. Tem coisas que a gente olha e fala, se eu soltar esta bolinha, ela vai cair. Será que ela vai cair? Ou será que ela vai subir para o teto? Ela vai cair. Se eu soltar, ela vai cair. É verdade, vai acontecer. E eu observei a vida inteira vendo bolinhas caindo quando eu solto ela, então eu sei que é verdade. Então, tem coisas que a gente pode olhar com tranquilidade e falar, eu sei que isso é verdade. Mas tem muita gente que nem essas coisas o pessoal anda acreditando. O que fazer então? Como é que eu posso saber isso que Jesus está falando aqui? Como é que eu posso saber que ele fala que se a gente andar com Deus, se a gente caminhar com Deus, a gente vai conhecer a verdade? Como é que eu posso confiar em Deus? Como é que eu posso confiar em Jesus? Como é que eu posso confiar nele numa era onde é tão difícil acreditar em qualquer coisa? Onde eu posso ver um vídeo e esse vídeo não ser real e eu ser enganado por ele? E, por mais bizarro que seja, talvez seja o momento da gente admitir, a gente perceber que eu não tenho como provar para você. Eu não tenho como fazer alguma coisa aqui onde eu estou e você vendo esse vídeo, eu não tenho como te convencer, eu não tenho como mexer no seu cérebro aí, sacudir ele e te convencer de que Deus é real, de que ele te ama, de que ele existe e de que ele quer o melhor para sua vida. Eu não tenho como. A Bíblia mesmo fala que só dá pra gente andar com Deus se a gente tiver fé, se a gente acreditar em Deus. Porque pra gente caminhar com Deus, a gente precisa acreditar que ele existe e entender que essas coisas que ele nos falou na Bíblia são reais. Eu sei. É difícil de acreditar que a Terra é redonda, é difícil acreditar na gravidade, é difícil acreditar em vacina, é difícil acreditar até que eu sou real. Como é que eu sei que eu sou real e que eu não estou sonhando? Como é que eu sei que eu sou real e que isso não é tudo uma alucinação Matrix? Você não sabe. Ninguém sabe. Não tem como ter certeza. Eu não consigo provar nem que eu existo. Como é que eu vou provar Deus para você? Isso é fé. Não tem como. É fé. E hoje em dia,
Tem gente duvidando de vacina e botando fé em horóscopo. Tem gente querendo salvar árvore e abortando criança. As pessoas estão botando a fé delas numas ideias muito loucas, muito doidas. Mas a palavra de Deus nos fala que se nós andarmos com Deus, se nós conhecermos o Senhor, se nós nos aproximarmos de Deus, nós vamos conhecer a verdade. Jesus, lá em João 14,6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando os discípulos pedem para que Jesus mostre o Pai, ele diz: eu e o Pai somos um. Por que você pede para que eu mostre o Pai? Se vocês me veem, vocês veem o Pai. Então, Jesus nos mostra que em Deus nós podemos conhecer a verdade. Em Deus nós podemos ter acesso à verdade. Em Deus nós podemos viver de verdade. A vida que Deus tem para nós não é uma aparência, não é uma máscara, não é um disfarce, não é uma coisa sem propósito, é uma vida real. É um amor real, é salvação real, é misericórdia real. O que Deus tem para nós é verdadeiro. Jesus não só falou para a gente confiar em Deus, não só falou para nós acreditarmos nele, porque ele nos levará à verdade. Jesus não só falou isso, ele falou e ele mostrou isso. Sabe aquela expressão que as pessoas falam às vezes? Eu não ponho a mão no fogo por essa pessoa, não. Jesus botou a mão no fogo, o pé no fogo, a cabeça no fogo, botou o corpo inteiro no fogo. Por quê? Porque até perto da morte, Jesus estava preocupado, ansioso, com medo ali, suando e tal, falando: Deus, se for possível, vamos mudar esse plano, mas o que importa é que seja feita a tua vontade. Eu sei que o que o Senhor tem é melhor. E Jesus confiou no Deus Pai, a ponto de entregar a vida dele para o plano de Deus dar certo. Então ele não só falou confie em Deus, ele foi para a cruz confiando em Deus. E ele ressuscitou e deixou a sua palavra para que nós a seguíssemos. Mas como é que eu sei se isso aconteceu mesmo? Tem testemunha, tem livro, tem registro, mas é aquilo que eu falei, querido. Se você quiser duvidar das coisas, se você quiser fazer que nem a serpente no jardim do Éden que fica: será que é isso mesmo? Se você quiser fazer isso, você não sabe nem se você é de verdade. Se você quiser duvidar, você vai duvidar de tudo e não há nada que ninguém possa te provar para jamais te convencer de nada em nenhum momento da sua vida. Se você quiser, você pode ser assim. Ou você pode ouvir aquilo que Jesus está falando aqui. Você pode ter fé, você pode crer e realmente acreditar na confiança que Ele passa para a gente. Confie em Deus com tranquilidade. Eu estou indo para a cruz entregando a minha vida. Esse é o quanto eu confio no Deus Pai. No livro de Daniel, a gente tem um momento parecido com isso, onde servos de Deus estão sendo levados para a morte, mas eles vão tranquilos, sabendo que Deus está cuidando deles. Uns levados para uma fornalha, outros jogados num buraco com animais ferozes. Todos eles com paz no coração, sabendo que, se fosse a vontade de Deus, eles iriam sair dali tranquilamente. Que é o que acontece com todos esses personagens no livro de Daniel. Deus é real. Deus é verdadeiro. E eu sei que tem gente que prefere acreditar que o universo, por mais equilibrado e perfeito que tudo seja, aconteceu sozinho, porque sei lá, é mais fácil acreditar que o universo, tudo aconteceu sozinho, tudo surgiu sozinho, ou talvez, como muitos cientistas também acreditam, acreditar que faz sentido certas coisas no universo. A gente olha e fala: isso aqui é perfeito demais, e se não fosse exatamente perfeito, a vida humana não existiria. É muita coincidência tudo isso acontecer sozinho. É muita coincidência toda a atmosfera, tudo que existe, tudo que acontece ser exatamente o necessário para que o ser humano exista. É muita coincidência. Eu não acredito em tanta coincidência assim. Quando você vê tanta coincidência acontecendo, você vai falar assim: tem alguém por trás disso. Tem alguém por trás disso aí. Olha, coincidência, a gente chegou no mesmo lugar, no mesmo horário, ao mesmo tempo, todo mundo aqui, e é bem no dia do seu aniversário. Poxa, que coincidência. Não é coincidência, vocês estão armando alguma coisa. Mas aí a gente olha para o universo e fala que é coincidência. Se você não quiser acreditar em nada, você não vai acreditar em nada. E ninguém vai conseguir te convencer em nada. Mas se você tiver um pouco mais de
bom senso, um pouco mais de... Se você for uma pessoa um pouco mais razoável, você vai olhar e falar, faz sentido Deus ter criado o universo. Faria menos sentido ele ter aparecido do nada sozinho, sem interferência de ninguém. Tem coisas que fazem sentido, e Deus é uma delas. A verdade, ela existe. Mas você só acredita na verdade, hoje em dia ainda mais do que nunca, se você quiser. Hoje em dia, para acreditar na verdade, você tem que ter fé. Num mundo onde todas as coisas são questionáveis e duvidáveis, só em Deus a gente pode encontrar nossa rocha firme. Um lugar onde nós estamos seguros, firmes e sabendo que Ele tem o melhor para nós. E se você colocar sua fé em Deus, você não vai ser decepcionado, porque Ele é verdadeiro. E você pode falar, essa é a sua opinião. Sim, a minha e de bilhões de pessoas que já creram em Deus por toda a história da humanidade. Por hoje é só, queridos. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz. Bye, bye.